Tem hora que ele põe zoom, tem hora que... Olha o jeito de segurar o microfone. Entendeu? Já tá transmitindo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Pessoal, segura, deixa, põe a mão em cima do microfone que ele calma. Abaixa. Abaixa, vai. Ó, tá certinho, tá vendo? Já tá transmitindo, tá? Ok, pessoal, vamos começar. Feliz sábado! Feliz sábado! Um bom dia a todos, bem-vindos à casa do Senhor mais uma vez, nesse lindo dia, nesse belo sábado, o Dia Mundial da Alegria, o dia que o Senhor reservou para que toda a carne viesse adorar. Que bom que fosse assim, né? Todo o planeta hoje parasse para louvar o Criador. Mas que bom que você está aqui, que bom que nós estamos louvando nosso Deus. Nós vamos também cumprimentar quem está em casa assistindo pela transmissão do canal da igreja, do Curuçá. Todos sejam abençoados, agraciados pelo poder de Deus nessa manhã. Vamos louvar a Deus em pé, cantando Nas Mãos do Oleiro. Vamos lá? A igreja todos em pé, vamos lá? Nas Mãos do Oleiro.
no nosso lugar, nas mãos do nosso Criador, para nos moldar, para nos transformar a cada dia. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar? Tuas mãos a me moldar. Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Quem sou eu pra questionar? Tuas mãos a me moldar. Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Amém? Que bom que estamos na casa de Deus. Eu oro para que a igreja volte. Amém por isso? Eu oro para que a internet caia por uns 4 meses, né? E todo mundo sinta vontade de estar na casa de Deus. Assim como o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Que bom que você veio à casa de Deus hoje. A igreja está cheia. Você que está no Facebook aí não está
conseguindo ver a igreja, mas eu estou vendo aqui a igreja, está muito cheia. São 9h35 da manhã. Isso é um termômetro maravilhoso de uma igreja em meio a uma situação que vivemos, quase cheia. Isso é uma referência muito bom. É um termômetro que está lá em cima, né? Isso mostra que a igreja está com sede e fome da palavra de Deus. Amém? Obrigado pela tua presença, os amigos. Nós vamos curvar mais uma vez a fronte para termos o estudo da lição que será passado pela Célia e pela Ellen. De manhã a memória falha. Vamos lá, gente, vamos curvar a fronte. Querido e bondoso Deus, muito obrigado por esse sábado maravilhoso, o sol raiando. Obrigado pela igreja que veio, obrigado pelos amigos que estão presentes, pelas famílias. Obrigado, Senhor, porque há uma igreja que está assistindo, uma igreja que está preocupada. São pessoas de mais idade, são pessoas que estão ansiosas para estar na tua igreja. Que Deus também alcance cada lar, alcance cada família que está conectada com a programação da igreja. Nos dê um sábado maravilhoso, abençoando cada um de nós, abençoando aqui o estudo da Palavra de Deus, da Escola Sabatina, que será transmitido também nesse momento, que nós possamos estar conectados a partir desse instante, ao ouvirmos a tua lição, a tua palavra. Em nome de Jesus que nós te pedimos, amém. Obrigado, igreja, obrigado os meninos do instrumental aqui, obrigado a equipe de louvor, obrigado Elion, está sempre conosco aí também, ajudando. Eu quero convidar aqui as duas meninas, né? Então, que a lição possa ser transmitida agora. Você trouxe sua lição da Escola Sabatina, a Célia e a Ellen. São duas professoras, literalmente, né? Na prática, e nós vamos aprender com essas professoras hoje. Você pode pegar aquele ali, o amarelo, o branco, tá? Ellen e Célia. Que Deus abençoe vocês esses minutos que se saem. Bom sábado a toda a igreja. Bom sábado aos irmãos que nos assistem. É uma lição maravilhosa, não é? Sim, com certeza. Feliz sábado a todos. Antes de nós iniciarmos, temos duas lições aqui para doação. O Alex passou para a gente. Então, embora nós estejamos na 6ª lição, viva até a Silvia, você leva para ela? Isso, eu vou ocupar, deixa eu dizer, dá só um gás aqui para mim. Isso. Eu queria pregar essa lição aqui para uma jovem que está vindo na nossa igreja, que é a Noé. Você pode me pegar aqui, Noé? Desculpa fazer você vir aqui à frente, mas sempre é bem-vinda na nossa igreja, tá? Essa é uma lição para a aluna e que você possa ser sempre uma aluna aos pés de Jesus. Deus abençoe. Obrigado pela tua presença, meninas, é com vocês. Obrigado pelo brinde. Então, interessante, não é? Muito. Aqui o título, Outras Lições do Mestre dos Mestres. Então, outra lição, quer dizer, nós já aprendemos sábado algumas, hoje nós vamos aprender outra. E o verso para memorizar, que está em Marcos 10:52, diz assim: Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Então aí foi exaltada a fé daquela mulher, né? Que nem fazia parte do povo de Deus, o povo escolhido no momento, que era o povo de Israel, não é? Pois é, Deus está em busca dos seus filhos e Ele não faz exceção de pessoas, né? Essa lição mostra isso de uma forma tão importante. Às vezes alguém fala assim, eu estou muito longe de Deus, não é? Mas Deus está ali, interessado. Não importa quem, não importa onde. Exato. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E a introdução aqui vem com uma pergunta. Quem de nós nunca teve vergonha de si mesmo? Então, para a gente refletir, né? Quando a gente sabe, né? O que é certo, o que é errado. Sabe? E quando a gente comete um erro, não sei vocês, mas eu me envergonho, eu falo, puxa vida, isso é tão simples, eu caí de novo, Eu não né? devia ter feito isso. Eu não devia ter falado isso. Pois é, exato. Então Então a gente se envergonha, né? Sim, se envergonha, mas o interessante aqui, que essa semana a gente está estudando, ou melhor, a gente estudou, que nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Se não houver esse reconhecimento, não há perdão, né? Então, por exemplo, como que eu sei? Quando que eu sei, né, que eu estou suja?
Quando eu me olho no espelho, eu vejo que eu estou descabelada ou estou suja. Se eu não perceber isso, eu vou passar o dia daquele jeito, né? Se eu não passar por um espelho, vou passar o dia e não vou sentir a necessidade de me arrumar, de me limpar. Então, a lição aqui de sábado cita alguns personagens, como Adão e Eva. Adão e Eva E Jacó. E quem mais, gente? Quem estudou aí? São 3 lições. Adão e Eva, Jacó, e qual é o terceiro? Cego de Jacó, cego de Jericó, a mulher da... Não, que foi rei de Israel. Davi, adultério. São 3 exemplos pesados, não é? Olha, desobediência, o segundo foi mentira e o terceiro foi adultério. 3 coisas bem pesadas, né? Sim, e poderia ter sido omitido, né? Essas histórias poderiam ser omitidas, que são erros, né? Eu ouvi até um dia uma pessoa falar assim: ah, vê aí Davi, olha como que era Davi, adúltero, mentiroso. Gente, não importa, nós somos assim. Se eu não erro em uma coisa, eu erro em outra. O que precisa é eu reconhecer que eu sou pecadora e que necessito urgentemente da graça de Jesus. Não tem pecadinho e pecadão, né? Outra coisa, todos nós somos pecadores, não somos? E outra coisa, outra lição importante, não tem pecadinho e pecadão. Não tem uma desobediência pequenininha ou um adultério. Todos nós pecamos, não importa o que nós estamos fazendo. E tem uma outra lição muito maravilhosa aqui, né? Jesus está em busca de todos esses aqui. Em todos esses casos, Deus estava indo atrás. Eles não estavam abandonados. Nunca, né? Sempre Deus indo, né? Não é o homem que vai. O homem, o que ele faz? Se esconde. Se envergonha. Ah, não vou mais na igreja, porque olha o que eu fiz. Estou me sentindo muito mal, não vou na igreja. A gente tenta se esconder. Igual a lição de domingo colocou, né? Adão e Eva. Quando eles se sentiram nus, né? Que a nudez foi a perda da glória de Deus por causa da desobediência. Primeira coisa que eles fizeram, qual foi? Se esconder. E Deus foi lá, né, na pessoa de Jesus, eu imagino, foi lá para dar aquele abraço no final do dia, para saber, né, como foi seu dia. Mas não os encontrou, né, colocaremos aí entre aspas. Não os encontrou porque eles estavam escondidos. Provavelmente eles não estavam no lugar combinado, né? Não. Naquele lugar onde todo fim de tarde eles se encontravam. E Deus chegou ali, olhou o lugar vazio, né? E já sabia tudo o que tinha acontecido, não é? Sim. Ninguém esconde nada de Deus. E aí Deus fez uma pergunta para eles. E aí a gente já entra no domingo, na lição de domingo, né? Deus fez uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que ele já sabe qual é a resposta, mas a pergunta retórica não é para quem está fazendo. A pergunta retórica é para reflexão, para conscientização. Deus queria que Adão e Eva falassem: poxa vida, nós erramos, nós precisamos de ajuda. E quantas vezes nós já não fizemos isso, não é não? Sim. E como que a gente se localiza, eu vou dizer assim, né? Quando você lê a palavra, você vê que era para ter feito de tal jeito, daquele jeito você fez diferente. Então, quando você busca a Deus, que é a fonte, né, da verdade, a fonte de luz, né? Eu sou a luz do mundo. Por que Jesus disse isso? Porque nós nascemos em trevas. A gente deu uma meditação em casa diferente, não é? A corriqueira. E hoje falou sobre isso. Jesus é a luz. Por quê? Porque a gente já nasce em trevas. Um bebê, é difícil a gente conceber isso, né? Um bebê já nasce com tendências para o mal. Se você não direcionar, ele só vai firmar aqueles maus hábitos. Você vê, nós nascemos sem essa ideia de moral. Além de nascer com o pecado, nós não nascemos com aquele conhecimento interno de que de saber o que é certo e o que é errado. A moral não nasce em nós. Alguém tem que embutir moral em nós. E Deus fez isso. Ele embutiu lá em Adão e Eva o que era certo
e o que era errado, o que era permitido e o que não era permitido. E assim acontece conosco, né? Agora, gente, nós estamos vivendo num mundo muito difícil, não é? Isso pode? Ah, depende. Eu acho que pode. Você gosta disso? Ah, eu gosto. Mas está certo? Ah, eu gosto. É o conhecido relativismo, não é? Mas e quem é que diz que o que é certo, o que é errado? Quem? A palavra de Deus. Não é? É Deus através da sua palavra. Sim. Se nós não utilizarmos essa verdade como norteadora da nossa vida, nós vamos ficar balançando, indo de um lado para o outro e pior, colhendo as consequências. Sim, e prejudicando outros, né? Se está Prejudicando bom para mim, não importa o outro. E a palavra de Deus não diz isso. Por isso que ela é um livro que nunca sai de moda, vamos dizer assim. Né? Está sempre em alta, porque é a verdade. Né? Muitas pessoas falam assim, o livro aceita qualquer coisa. Não, a Bíblia ela permanece e vai até os últimos dias, né? Agora a lição colocou aqui uma coisa que eu achei bem interessante, ou melhor, que eu me lembrei, né? Davi, quando ele sentia, às vezes até quando falavam para ele, você fez tal coisa, qual que era a reação de Davi? Se escondia ou ele? Você me lembra daquela história, né, que o profeta foi lá e expôs um caso para ele. O que você faria? Essa pessoa teria que morrer porque ela está errada. Aí o profeta vai lá e fala assim, desculpa aí, mas essa pessoa foi você. E aí ele cai a ficha, não é? Por isso que ele é chamado segundo o coração de Deus, que ele reconhecia o erro dele. Aí eu coloco uma pergunta para nós hoje. E eu, como que eu reajo quando eu percebo que eu estou errada? Segundo a palavra. Será que eu me justifico? Mas todo mundo faz. Uma coisa que eu ouvia muito, a filha do ancião, que eu sempre fui filha de ancião, meu pai gostava muito de liderar. A filha do ancião faz, a esposa do pastor faz. Será que eu me justifico? Ou será que eu falo, eu estou errada, segundo assim diz o Senhor, Senhor me perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou miserável pecadora. Qual seria a sua resposta hoje? Buscar justificativas ou se conscientizar que está errado, pedir perdão a Deus e mudar? Isso se Já chama fez fuga, isso, né? né? Oi? Isso se chama fuga, né? Quando você Pois é. deixa para outra pessoa, você está fugindo. Foge, exatamente. Agora aqui, o irmão falou da fuga, né? Entrando na lição de segunda-feira. Jacó cometeu um erro. Ele não esperou, porque Deus já tinha dito para a mãe dele, né? Jacó que vai prevalecer, ele vai ser maior do que o irmão, vamos dizer assim, né? Ele que vai continuar levando aí, sendo o líder do povo, vamos dizer assim. Ele já prevaleceu sobre o irmão na barriga. Pois é. Eles já disputaram na barriga. E aí, aquela velha mania humana, vamos dar um jeitinho para Deus, não é? Nós somos tão sábios, somos tão inteligentes, tão soberanos da nossa vida, de nós mesmos, então vamos dar uma ajudinha para Deus. E olha só que ajudinha no que levou essa ajudinha, né? Exato, ele enganou o próprio irmão e teve que fugir, né? Que coisa triste, a mãe dele nunca mais o viu. Não. O pai já estava à beira da morte, O pai né? já estava à beira da morte, que coisa triste. E ela era muito ligada a ele, né? Sim. Deve ter sido um sofrimento muito grande. Mas É a consequência, né? é a consequência do A pecado. gente faz uma coisa que não está do agrado de Deus quando não é plano de Deus. Eu sei que é difícil a gente esperar o plano de Deus na nossa vida, né? A gente acha, eu canto. Então eu tenho que de alguma forma que alguém me veja. Eu coloco vídeos no YouTube, vou forçando. De repente não é plano de Deus, aquele momento você pregar a palavra de Deus através da música. Então às vezes a gente foge do plano, a gente quer dar um jeitinho, Quer dar um jeitinho. mas sofre, né? Que jeitinho que Jacó deu na vida dele, né? E ele percebeu que fez errado e também deu no pé. Foi embora, né? E talvez Jacó deve ter pensado assim, agora eu estou frito. Sozinho. Longe da família, sozinho, andando sozinho. Quer dizer, uma hora dessa, Deus, não deve estar nem olhando para mim depois da coisa feia que eu fiz. Para pensar se você já não se sentiu assim. Quantas vezes nós, seres humanos, não nos sentimos assim quando erramos e pensamos assim,
agora minha conta com Deus já deu. Não é? É verdade. E aí a gente ouve aquele silêncio e a gente fala, é isso mesmo, Deus já fez. Deus não dá mais Tem mais jeito. não é? Tem mais jeito. Mas o lindo aqui, né, que ele, na sua jornada de vários dias caminhando pelo deserto, ele sentiu sono, cansaço, né? Foi deitar, colocou uma pedra como seu travesseiro, e ali Deus fez uma revelação a ele maravilhosa, né? Que estaria com ele, que aquela promessa feita a Abraão iria se cumprir através dele, né? Jacó, o povo de Israel, é da descendência de Jacó. E o que eu achei mais lindo, aquela escada que foi colocada ali, que ele via, né? Ele viu no sonho uma escada que ia do chão até o céu. E anjos subiam e desciam, representando ali então que Jesus é a escada. Jesus é a ligação. A gente não tem que ter medo, né? Se o Filho de Deus veio aqui para nos resgatar, não há o que temer. É só aceitar. A graça é maravilhosa, não é? É maravilhoso. E aí quando ele olha para trás, para a vida dele, ele descobre que, olha, eu estava me sentindo sozinho, mas eu não estava sozinho não, porque ele prosperou morando com o sogro dele, né? Tudo que ele fazia ali naquela família, prosperava. E ele acha que ele não se deu conta disso. E às vezes, olha só, a gente também não se dá conta disso na nossa vida. A gente acha que está sozinho, mas não está não. Hoje eu estava vindo para cá com o Elion e nós passamos em frente ao cemitério do Curuçá e tinha algumas pessoas se encaminhando para lá. E eu olhei para ele e falei assim, puxa amor, como nós fomos abençoados. Eu e você, nós não tivemos que ver nenhum conhecido nosso vítima de Covid. Nesse período, ninguém das pessoas assim mais próximas a nós passaram por essa situação, né? Perderam a vida. Nós temos que louvar a Deus por isso. E quantas outras coisas boas acontecem na nossa vida, mesmo que pequenininha e a gente não percebe. Deus é muito maravilhoso. Ele está conosco em todos os momentos, seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis. Eu anotei aqui do lado na minha lição, né? Que diz, Deus diz aqui que eis que estou contigo, né? E te guardarei por onde quer que fores. Essa mensagem é para mim, é para você. Não importa a altura, não importa a profundidade, não importa a distância. Ele escolheu estar comigo e com você. Ele se fez carne e habitou entre nós. Né, que a lição fala, o Rabino Jesus, né? Era Deus, é Deus, né? Mas ele tomou 100% a natureza do homem e veio habitar entre nós. Para quê? Não poderia só ter a promessa? Agora, por que ele veio andar aqui? Para mostrar quem que a lição coloca? Sabe, eu fico pensando assim, que Deus conhece o ser humano. Lógico. O nosso Criador foi o fabricante, não é? O fabricante sabe como funciona a máquina. É ou não é, irmãos? Ele traz até o manual. O manual é a Bíblia. E ele, em algum momento, ele já sabia que o ser humano ia dizer assim, como que eu vou acreditar que Deus existe? Como Ele é? Como eu vou vencer? Né? Eu não consigo. Nós somos sensoriais. Nós precisamos ver, nós precisamos sentir o cheiro, o gosto, nós precisamos tocar. Nós temos essa necessidade sensorial, não é? Nós aprendemos através dos nossos sentidos. E aí Deus falou assim, você. Então, ok, eles vão questionar se eu existo ou não. Resolvi, vou mandar Jesus. Está respondido. E Jesus ainda diz que, lá em João, que quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Está resolvida essa questão ou não está? Com certeza. E a White diz assim, ó, era fundamental que Cristo aparecesse em forma humana. Unicamente assim Deus poderia ser revelado ao mundo. Então era necessário. E aqui, eu estava ouvindo um pastor que disse assim,
Jesus era a imagem e semelhança do Pai. É como quando eles pegam uma moeda, né? No passado, eles colocavam lá vamos dizer, a figura do imperador, do rei, né? Da César, do que é César, né? Naquela a moeda tinha. Então Jesus veio, então, como uma caricatura, para mostrar como era Deus. Então aquilo impresso nele, Deus, não, amiga? Deus impresso em Jesus, com as nossas características físicas. Por quê? Porque nós precisamos tocar, como você falou, sentir, andar lado a lado. Então por isso que ele enviou a Jesus, para mostrar como era Deus, no agir, naquele amor, naquela preocupação. Ninguém que se aproximava de Jesus, ele lançava fora. Teve uma mulher aqui meio insistente, né? Que parece que Jesus deu as costas para ela, mas Jesus tinha algo para ensinar. Jesus gosta de ensinar a Deus Jesus gosta de ensinar questionando. Vocês perceberam? Onde você está? Onde vocês estão? E aí Jesus fez uma pergunta: ora, eu vou tirar a comida dos filhos para dar aos cãezinhos? Quer dizer, ele está fazendo uma pergunta para ela. Na verdade, ele está querendo estabelecer um diálogo com ela, um debate. Ele está querendo que ela argumente para ele. Vocês acham que Jesus estava precisando dessa resposta? Ou ele já sabia da resposta? A resposta era importante para quem naquele momento? Será para ela? E outra coisa muito importante na fala dessa mulher, ela já chega chamando ele do quê? De Jesus, filho de Davi. Isso demonstra que essa mulher sabia quem ele era. Isso demonstra uma lição muito importante, não é? Jesus, filho de Davi, ela estava se referindo a Deus, a Jesus, aquele que Deus havia prometido que ia ser mandado. Messias, né? Ela estava falando: eu sei quem você é, eu sei o que você pode fazer por mim, eu confio em você. Olha, gente, é muito interessante isso. Os discípulos que estavam ali ainda não tinham percebido, não tinham tido essa percepção. E essa mulher, que nem do povo judeu era, ela já tinha percebido. Enquanto eles estavam tendo um banquete, ela só queria as migalhinhas. As migalhas para ela já seria o suficiente. Exato. Às vezes a gente julga, não é? Vê algum, sei lá, assiste TV ou conhece alguém, esse aí não tem jeito. Com essa atitude, mas tem jeito. Aos nossos olhos não tem, né? Mas de repente essa pessoa está tão sedenta, ela está querendo tanto conhecer, só falta alguém mostrar. E quando essa mulher, então, ela viu a Jesus, ela já sabia quem ele era. O Espírito de Deus já havia tocado e mostrado a ela quem ele era, que ela não perdeu a oportunidade. Como você falou, os discípulos andavam ali todo dia com ele. Mas uma vez Jesus falou assim para os discípulos: quem que esse povo diz que eu sou? Aí um falou João Batista, outro falou que é Elias. E vocês, quem dizem? Que dizem? Quem sou eu? E só Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por que os 12 não falaram? Acho que não tinham percebido ainda. Você vê que coisa? E olha, é muito fácil criticar, não é? Nós estamos aqui analisando as atitudes dele, mas vamos trazer isso para nós. Será que nós realmente temos essa compreensão que esse Jesus é o Deus encarnado, que esse Jesus é o Filho de Davi, que esse Jesus me ama ao ponto de dar a sua vida? Será que nós realmente compreendemos essa verdade maravilhosa? Em que grupo você estaria? Vocês estariam do lado lá dos discípulos que não souberam dar a resposta para Jesus? Ou vocês estariam do lado dessa mulher que está pedindo as migalhas? Exato. O cego Bartimeu também, né? Quando ele teve a chance de se aproximar de Jesus, porque Jesus ia de cidade em cidade, e a fama de Jesus corria, né? As pessoas estavam ouvindo dizer: tem um profeta que cura, que ressuscita. Então quando ele viu, né, ouviu, Jesus está ali,
ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Ele também reconheceu. É o Cristo, é o Messias. E ele reconheceu. Aí eu paro na sua pergunta, né? Volto na sua pergunta. Como que grupo nós estamos? Depende do nosso conhecimento de Jesus. A Bíblia diz assim: quando nós vamos nos ajoelhar diante de Deus por uma oração, nós temos que crer que Ele existe. Não adianta eu me ajoelhar igual tem uma historinha, vou contar rapidinho, de uma senhora que ela tinha que levar marmita para o seu esposo do outro lado da montanha. E ela tinha que subir. Nossa, era muito cansativo. Ela ouviu na igreja assim, ó: se você pedir, né, com fé, você pode pedir que a montanha vai sair de um lado e vai para outro. E ela falou: eu vou tentar. E ela orou: Senhor, por favor, essa montanha me incomoda muito, por favor, tira ela daqui. Aí quando ela levantou, ela olhou: eu sabia que não ia sair. Então ela orou sem fé. Agora eu e você, quando você se ajoelha diante do Pai, você crê mesmo? Agora como eu vou crer? Eu tenho que conhecê-lo. Eu preciso estudar muito e eu preciso pedir um segredo especial, que o Espírito Santo me ajude a entender esse Deus Filho. Para que quando eu me ajoelhar, eu me ajoelhe com fé. Nossa, o céu, ele clamava, ele gritava. Eu sinto pelo texto bíblico que ele estava desesperado. E olha, quantas vezes você já orou nessa situação de desespero para Deus e Deus veio ao seu encontro? Exato. Eu até digo assim, vamos dizer, eu duvido que quando você faz uma oração assim, ele não te atende. Quando a gente clama de coração, mas assim, ó, clama e no final você diz: Senhor, conforme a tua vontade, que não é a minha. De repente o meu clamor é sincero, o meu clamor é desesperador, mas Deus acha que naquele momento eu não devo receber isso. Ainda não. Então por isso que eu tenho que crer com fé: Senhor, eu sei que tu me amas, eu sei que o Senhor pode. Como disse ele, se queres, né? Teve um homem que pediu pelo filho: eu não tenho fé, mas se queres, tu podes, cura meu filho. Então essa deve ser a nossa oração. E não se intimidar, né? Que às vezes, eu digo por mim, de repente não foi uma semana muito legal, que eu não agi muito bem. Quando eu vou orar, eu fico envergonhada, falo assim: ai Senhor, eu não mereço. Mas o inimigo fala: você vai orar? Você já ouviu isso? Eu já me senti assim: mas eu vou orar? Mas eu falei: daí, o sangue de Jesus é que vai interceder, eu não tenho nada. Depois das pisadas de bola que eu dei, será que vai adiantar orar? A minha conta já deu. Então o inimigo coloca isso na nossa mente e na mente de todas as pessoas. Por isso que a gente precisa pedir que o Espírito Santo faça morada no nosso ser. Para quê? Para a gente refletir esse Jesus, para as pessoas perceberem algo diferente em nós e se aproximar. Senão não faz diferença, não é sério? Passar a vida na igreja. Eu sou adventista desde que meus pais, né, desde que eu nasci. Se não fizer diferença, eu vou descansar, e aí? Não fez diferença? Por que eu vim? Então a gente precisa ter o Espírito de Deus. E a gente só vai refletir esse mestre se permitirmos que ele esteja em nós, que ele seja revelado pelas nossas palavras, seja revelado pelas nossas atitudes. Porque simplesmente pegar a Bíblia, ler, estudar e não colocar isso em prática, em ação, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, como eu já disse, vai ficar meio difícil das pessoas verem, não é? Sim. Aqui em Hebreus 5, 12 a 14, na última pergunta de quinta-feira, Paulo fala: qual que é a verdadeira educação? Eu simplifiquei, parafraseei, né? O aprofundamento. Não ficar só no leitinho, né? Aí eu ouço o pastor falar: tá bom. O estudo da lição tá bom. Escavar. É igual você procura uma joia, né? Você escava. Enquanto você não entende, você não larga. Eu acho que isso falta um pouco em mim, falta um pouco em nós. Né? De buscar profundamente. Nós somos professoras, né? E aí a gente sempre se pergunta: será que os alunos entenderam? Conta pra mim, como você percebe que o aluno entendeu? Como fica aéreo, né? Meio voando.
Parece que é uma mágica que acontece, não é? Não parece uma mágica? Nós estamos olhando os alunos de frente e quando nós começamos a explicar, explanar, contextualizar, exemplificar, eles abrem os olhos se abrem e você fala assim, aquele camarada entendeu, aquele entendeu e aquele entendeu, e aí eles querem falar, eles querem discutir, eles querem demonstrar o conhecimento. Nós precisamos demonstrar muito mais o nosso conhecimento em Deus, não é? Amém. Sim. Amém. Buscar profundamente aqui para encerrar, né, Vitor? Está já no horário? A lição de sexta tem uma citação de Ellen White que eu achei muito bonita. Ela declarou, entre outras coisas, que quando realmente aceitarmos o Mestre dos Mestres, teremos o desejo de refletir sua imagem, possuir seu espírito, fazer sua vontade e agradá-lo em todas as coisas. Então não é aceitar só de boca. Quem quer se batizar? Eu, levanta a mão, mas aí aceita de boca e não vai aprofundar, não pede o Espírito Santo. Então quando nós pedirmos para o Espírito Santo habitar em nossa vida, a gente vai refletir, não precisa forçar, né? É no respirar, é no agir. As pessoas vão dizer, isso é diferente. Já aconteceu com vocês a pessoa falar assim, você é crente? Eles falam assim, né? Você é crente? Por quê? Ele viu alguma coisa, você refletiu alguma coisa, e glória a Deus por isso. Amém. Então, há necessidade de nós sermos pessoas diferentes, porque se o sal não dá sabor, lança fora, a palavra diz, né? Se a luz não ilumina, não faz diferença. Faz diferença. E a frase termina aqui, na companhia de Jesus Cristo, o dever se torna um deleite. E 1 João 5:3 fala assim, que os mandamentos de Deus, para aqueles que o amam, não são um peso. Quer dizer, fazer a vontade de Deus não é um peso, mas um prazer. É um prazer servir, é um prazer amar, é um prazer compartilhar, não é? E aí quando a gente vê, a gente está refletindo o caráter do Mestre de uma forma tão gostosa, tão prazerosa, não é? Exato. Então é isso aí, o desafio para cada um de nós. Buscar com afinco, rogar como aquelas pessoas que encontravam com Jesus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não olhe para as suas imperfeições, olhe para a perfeição de Jesus e pelo amor, né, dele ter deixado tudo lá. A gente não tem noção do que é ser rei, não tem nenhuma noção. Um rei que deixou tudo para vir andar por terras empoeiradas, de receber, né, cuspidas no rosto. Ele não se importou, ele sabia tudo que ele ia passar, mas o amor era muito maior. Esse amor é de maravilhoso, não é? Que a gente possa valorizar, aceitar e refletir aos outros. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Amém? Estava vendo a transmissão ali, algumas pessoas estavam parabenizando as professoras que estavam aqui passando a lição. Obrigado, Ellen e Célia. Deu na cara que elas são professoras mesmo, né? Então, Deus abençoe vocês aí. Muita gente conectada. Olha, muita gente conectada no Facebook. Cerca de 10 pessoas. Sendo que 2 ou 3 estão aqui dentro da igreja. Então é uma reflexão que eu estou passando para vocês aqui, tá bom? Os bons entendedores. Olha só, eu tenho aqui uma lição gratuita. Quem está sem lição, já demos uma lição aqui para a nossa jovem que nos visita. E tem uma lição aqui, quem não tem essa lição, que ainda deve ter mais umas 5 lições para acabar o trimestre, até o final do ano tem chão ainda, tem muita mensagem. Quem está sem lição, que quer essa lição aqui, pode vir aqui menorzinha. E aproveitar e conhecer essa irmã que está com um planejamento e um plano maravilhoso. Tudo bem? Qual que é o seu nome mesmo? Ana Maria. Ana Maria, ela está com um plano. Olha só que plano fantástico. Ela quer estar fazendo de tudo para frequentar aqui a igreja de Curuçá. Amém? Amém. Então uma saudação para ela de boas-vindas. Não tive essa oportunidade. Ana Maria, ela já me deu um abraço sábado passado. Quebrou todos os protocolos, mas está valendo.
Então, vamos louvar ao Senhor. Me cura? Beleza. José, você tem a letra do Me Cura aí? Tá? E outro recado. Se você não tem a lição, dá para você fazer a assinatura, tá bom? Essa é a minha lição de letra grande, que eu comprei. É mais barato do que fazer o óculos, tá? Então, se você tem todo tipo de lição para você escolher. Só para você ter uma ideia, uma assinatura da lição custa em torno de... Olha, é uma vergonha falar. O ano inteiro a assinatura, cadê? Quem trabalha aí na CPB, o Alex pode me confirmar, custa menos de R$40, é isso? Vou pagar uma pizza, hein? Tá? Menos de R$40. Não é o preço da pizza que eu pago, mas é a pizza que você paga é mais de 45. Tá? A minha, ultimamente, eu estou fazendo em casa, então tá mais barato. Então, olha, R$40 a assinatura para o ano inteiro da lição. Então vale a pena ter essa lição no estudo da Palavra de Deus. Vamos cantar Me Cura, preparando o nosso coração para as coisas que vão acontecendo nesse sábado aqui de louvor. Vamos lá? Igreja Me Cura, pode ficar sentado, não é o início do culto ainda. Vamos lá? Só uma caixa aí, meninos. Deus abençoe. Preciso que tu venha.
fidelidade no tempo. Ei, Keilane, tudo bem? Ai, que bom! Saudade de você. Como estão as coisas por aí? Ah, que legal, fico feliz. Ah, então, eu continuo estudando para as provas. Você sabe, né? Isso mesmo. Ah, eu sempre quis ser do Exército Brasileiro. A gente tem isso na veia, né? Na esfera militar. Ah, com certeza, ele ficaria muito feliz. É verdade. Você sabe, não é fácil. Eu tenho feito as provas, já fiquei entre os 10 primeiros colocados nos últimos concursos, mas não é fácil. Não, eu sei que você e a mãe estão olhando por mim. Não, agora eu tô mais focada, eu continuo estudando, tô mais concentrada, vamos ver, né? Ah, peraí que o Luiz chegou, depois a gente se fala. Um beijão, tá? Te amo, tchau. Ei, amor, tudo bem? Tudo bem, amor. Eu tava conversando com a minha irmã, sabe? Falando com ela sobre as dificuldades de passar em concurso. Tava olhando aqui na internet, 800 candidatos por vaga. Fica preocupado com isso não. Do jeito que você está focada, com certeza uma vaga vai ser sua. Tem esperança. Confie em Deus que vai dar tudo certo. Você sabe que eu confio, amor. Eu oro todos os dias por nós, por esse concurso. Deus sabe das nossas necessidades. Eu sou Kelviane Baeta e meu marido se chama Luiz Henrique. Sou adventista do 7º dia e vivo atualmente na cidade do Rio de Janeiro. Me formei em farmácia e há 2 anos estou tentando realizar um sonho, ser farmacêutica do Exército Brasileiro. Sempre gostei dos livros de Ellen White e neste período de estudo, um livro em especial teve bastante significado na minha vida. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Nele, vi na página 32, capítulo 4, como no caso de Daniel, na exata proporção que o caráter espiritual é aperfeiçoado, aumenta a capacidade intelectual. Naquela época, eu não estava dizimando porque eu não trabalhava e não tinha renda, mas eu entendi que deveria devolver o dízimo daquilo que Deus me dava. E havia algo muito precioso que eu recebi de Deus todos os dias, a vida. Então eu decidi dar o dízimo do meu tempo. Eu passei a ler a Bíblia e orar por quase 2 horas por dia. Isso foi tão bom para mim, pois descobri algumas coisas muito sábias, escritas na Palavra de Deus. Meditando sobre Daniel, percebi também o quanto a alimentação tinha importância na sua vida e como isso ajudava na sua capacidade intelectual. Deus nos deu orientações claras para o cuidado da saúde física, mental e espiritual. Quando nós seguimos essas orientações, nosso caráter se desenvolve para a glória de Deus e podemos desfrutar de renovada disposição para a vida, melhora da capacidade intelectual e do vigor físico. Amor, e aí, como está sendo para você ficar tanto tempo sem comer carne e açúcar? No início foi bem difícil, mas para te ajudar nesse regime, eu consegui ficar firme. Estou me sentindo até mais bem disposto, até para trabalhar. Lá no trabalho, minha capacidade de concentração melhorou bastante. E você? Amor, eu tô mais disposta também, sabe? O raciocínio também mais rápido, mais concentrada. Foi muito bom mudar a alimentação e fazer jejum todos esses sábados. Ah, amor, você tá nas mãos de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Depois de 2 anos e meio estudando para o concurso do Exército Brasileiro, fui aprovada em 2º lugar e hoje estou há 1 ano e 3 meses trabalhando em uma unidade de saúde militar aqui no Rio de Janeiro. Deus seja louvado, provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
A urna está lá fora da entrada, tá? Quem trouxe o dízimo, oferta, quem já colocou ali, eu coloquei logo cedo, né? Não precisa esperar o momento, mas se alguém ainda não fez, pode fazer, né? De forma organizada ali, tá bom? Vamos cantar a música Deus está aqui para dar início à segunda parte da nossa adoração. É em pé. Só aguardar um pouquinho, o pessoal está indo lá. Pode ir tocando aí a introdução. Ok, pode. Deus está aqui. Feliz sábado aos irmãos. Irmãos, que alegria ver que a igreja aos poucos vai voltando à normalidade. E eu preciso fazer uma confissão aqui. Eu tenho pregado em algumas igrejas na região, em São Paulo, na Paulistana, Paulista Leste, e aqui na nossa associação também, nesses últimos dias. Até agora eu não vi nenhuma igreja tão cheia como a nossa, tão envolvida como a nossa. Devo-lhes também adiantar, e para aquele que está me ouvindo também pelo Facebook e pelo YouTube, que nós estamos procurando seguir todos os protocolos necessários. Portanto, estamos dentro do limite de pessoas dentro do templo, correto? E é motivo de louvar a Deus, de fato. Tivemos agora há pouco uma lição da Escola Sabatina poderosa. Parabenizo as mulheres de nossa igreja que se dispuseram a recapitular esse tema tão importante. Daqui a pouquinho também teremos uma mensagem poderosa, a palavra de Deus vai ser aberta, mas agora é aquele momento especial em que nós vamos colocar a nossa vida mais uma vez nas mãos de Deus e pedir a direção do Espírito Santo para a sua família, para a sua vida, seus planos e projetos. Portanto, quero convidá-los neste momento para que, ajoelhados, falemos com o nosso Deus.
Eterno Pai, nós te louvamos, porque apesar do contexto difícil no qual nós estamos vivendo, nós temos a oportunidade de buscar a Tua Palavra. Temos a oportunidade, o privilégio de falarmos contigo por meio da oração. Obrigado, ó Pai, porque nós temos também a oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa para compreender mais dos Teus planos e propósitos para a nossa vida. Há pessoas que também nos ouvem neste momento por meio do Facebook, do YouTube. E nós pedimos, Pai maravilhoso, que o mesmo Espírito esteja atuando e trabalhando também no coração de cada uma delas. Que nós, neste momento, possamos ter a mente aberta para a Tua Palavra. Que nenhum problema ou obstáculo interfira na devida compreensão da vontade do Senhor para a nossa vida. É por isso que nós nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez. Tem nos falado durante a escola sabatina e certamente nos falará também neste momento de culto. Ser como pregador, que ele fale iluminado por Teu Espírito. É o que nós pedimos neste momento, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que bom, né? Estarmos na casa de Deus, motivo de alegria. E eu queria convidar aqui mais uma vez as meninas, podem vir aqui. A equipe de louvor, obrigado aos meninos do instrumental. José, você pode preparar a música Renova-me, aquele arranjo tradicional novo ali. Nós vamos ter o culto divino agora, culto na palavra de Deus. E eu quero já apresentar, que eu quero que eles se coloquem em pé. Após esse hino, ele já vai entrar direto. Irmão Pedro, uma saudação para o irmão Pedro. Ele é da igreja do Carrão, irmão? Vila Carrão. O irmão Pedro foi recomendado pelo Joabe e encaminhado por Deus. Deu para entender? Então, tranquilo, né? O irmão está com a família aqui, a irmã Noêmia, a esposa, pode se colocar em pé. Também tem mais uma irmã da família também. Tudo família da Raquel e do Joabe, tá bom? Uma saudação para eles. A Raquel não chegou ainda não, né? Raquel? Está chegando a Raquel, a mãe do Joabe, tá bom? Seja bem-vindo, Joabe. Está do outro lado da linha. Um abraço, obrigado pela recomendação do irmão Pedro. Nós vamos cantar a música Renova-me. Eu quero que você prepare o teu coração. Esse é o momento da mensagem musical. E você vai fazer a mensagem musical junto conosco aqui, tá bom? Essa semana eu estive pensando no Márcio, estive orando pelo Márcio, Sônia, que estão aqui conosco hoje. Sentimentos pela perda da mãe, que Deus ainda continue confortando e preparando o teu coração para esse momento aí que você vai ter que enfrentar. Deus abençoe o papai que está lá também, já com uma idade já avançada, mas que vai ter todo o cuidado de Deus e dos filhos também, né? Deus abençoe a família do Márcio. Vamos cantar Renova-me, preparando o teu coração, preparando o meu coração para ouvir a palavra de Deus. Um beijo. Já não quero ser igual.
Feliz sábado a todos. Quero agradecer ao Joab, ao Riva pelo convite, pela igreja da Vila Curuçá. Muito bom estar aqui com vocês. Eu estive aqui 2 vezes, mas assistindo o culto. Uma foi na apresentação do filho do Joab, o Joãozinho, e uma outra foi com o quarteto, se apresentou aqui, até o Anderson pregou. E é muito bom estar aqui com vocês pela primeira vez para dividir a palavra com vocês. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 38. Nós vamos ler o capítulo 38, do 1 ao 30. Gênesis 38. Todos acharam? Amém? Vamos fazer uma breve oração? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui na tua casa, nessa manhã de sábado, Senhor, para te louvar e te agradecer pelas bênçãos recebidas. Senhor, estamos com a tua palavra aberta, que o Senhor possa nos transmitir a tua mensagem, que o Senhor possa nos iluminar, que o seu Santo Espírito, Senhor, tome conta desse culto, Senhor, que eu não fale por mim, mas o Senhor através de mim. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gênesis 38 começa assim. Nesse tempo, Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulam, que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um homem cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e se deitou com ela. Ela concebeu e teve um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem chamou Onã. Concebeu outra vez e deu à luz a outro filho, cujo nome era Selá. Foi em Quisebe que ela lhe deu à luz. Judá tomou uma mulher para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: deita com a mulher do teu irmão, cumpra-lhe o dever de cunhado e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele, de modo que sempre que deitava com a mulher de seu irmão, derramava o sangue na terra para não dar descendência a seu irmão. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois pensava, para que não morra também este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou na casa de seu pai. Depois de muito tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timnã, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita, e avisaram a Tamar, dizendo: o teu sogro sobe a Timná para tosquear as suas ovelhas. Então ela se despiu de seus vestidos de viuvez, se cobriu com o seu véu para disfarçar, sentou-se na entrada de Enaim, no caminho de Timná, pois via que Selá era homem, e ele não lhe fora dado por mulher. Vendo-o Judá, teve por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Não percebendo que era sua nora, ele se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me dormir contigo. E ela lhe perguntou: que darás para dormir comigo? Disse ele: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: o que me dás como garantia até que a envie? Respondeu ele: que garantia devo eu lhe dar? Disse ela: o teu selo com o teu cordão e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, o deu e dormiu com ela, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou-se o véu e vestiu os vestidos de sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para receber o penhor da mão da mulher, porém, ele não a achou. Perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que estava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve prostituta alguma.
Assim ele voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta cultual alguma. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que não venhas a cair em desprezo. Enviei-lhe esse cabrito, mas tu não as achastes. Passando cerca de 3 meses, foram dizer a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tira-a para fora e seja queimada. Enquanto ela era tirada para fora, mandou dizer a seu sogro: do homem de quem estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo e o cordão e o cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não a dei a meu filho Selá, e nunca mais a conheceu. Estando ela para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Dando à luz, um pôs a mão para fora, e a parteira tomou um fio escarlate e o atou à sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Ele, porém, recolhendo a sua mão, e saindo o outro, ela disse: como tens tu rompido, eu lhe chamarei Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão o fio escarlate, e foi chamado Zerá. Essa é a história de Judá, irmão de José. Interessante é que alguns opositores, e inclusive Martinho Lutero, ele achava que esse texto não deveria estar aqui. Que esse texto tratava da produção de filhos de Judá, da separação de seus irmãos e de um incesto infame com a sua nora Tamar. E ele perguntava, Martinho Lutero fazia a seguinte pergunta: por que o Espírito Santo desejava ter essa questão vergonhosa e abominável escrita e perversa lidas na igreja? Judá, ele era o 4º filho de Jacó. Jacó, como todos sabem, ele trabalhou 7 anos para o seu sogro por Raquel. Mas no dia do casamento foi enganado, foi lhe dado Lia. E ele teve que trabalhar mais 7 por Raquel. Mas quando vieram essas 2 esposas, elas também trouxeram 2 criadas. Bila, que era criada de Raquel, e Zipa, que era criada de Lia. E com essas mulheres, ele teve 12 filhos, 11 homens e uma mulher. E o primeiro filho de Lia era Ruben, depois Simeão, Levi e Judá, que era o 4º. Ela teve também Isacar, Zebulun e Diná. Raquel, porém, teve José e mais tarde Benjamim, aonde ela veio falecer no parto. Bila, a criada de Raquel, teve Dan e Naftali. E Zilpa, criada de Li, teve Gade e Asser. Esses são os filhos de Jacó. Então Judá era o 4º filho. Mas a pergunta que fica é o seguinte: essa história é a história de José. O que essa história está fazendo no meio do livro de José? Se nós temos aqui 12 irmãos, e a história de José, não há mais nenhuma história de nenhum deles, somente de Judá. E o interessante é que, se vocês forem no último versículo do capítulo 37, o capítulo 36, diz assim: os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, alguns falam até eunuco do faraó, capitão da guarda. E se vocês pularem para o primeiro versículo do capítulo 39, vocês vão ver assim: José foi levado ao Egito. Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou do ismaelita, que o tinham levado para lá. Um é continuação do outro. A história está embutida no meio. Se você tirar ela aqui do meio, não vai fazer falta nenhuma na história de José. Mas por que essa história está aqui? Para nós termos uma ideia, primeiro nós temos que falar um pouco de José. José, como eu falei, era o filho de Raquel, a esposa predileta de Jacó. E José, com 17 anos, ele era um filho predileto de Jacó. Porém, também, ele era o filho que trazia as notícias de tudo que os outros irmãos aprontavam ao seu pai.
E seu pai tanto adorava esse filho que fez uma túnica colorida para José. E ele se destacava. E os outros irmãos tinham ciúmes, tinham raiva disso, porque sabiam que seu pai amava mais José do que a eles. Em uma certa época, quando eles foram cuidar dos seus rebanhos, Jacó então manda que José vá até a presença dos seus irmãos para ver o que eles estavam fazendo. Ao vistarem de longe, com aquela túnica toda colorida, bonita, eles falaram: olha, lá vem o sonhador. Por que sonhador? Porque José, um período antes, tinha sonhado que, manejando feixes, o seu feixe ficava no meio, os feixes dos seus irmãos ao redor, todos se curvavam. Isso deixava mais furiosos os irmãos. Quer dizer, nós vamos se curvar a você, que é o mais novo? E eles disseram quando viram: olha lá vem o sonhador. E tiveram uma ideia: vamos matá-lo. Vamos matá-lo, pegamos a túnica, manchamos com sangue, levamos para o nosso pai. Mas Rubens, ele intervém e ele pede para que não façam mal ao menino. Rubem não estava intervindo aqui porque era bonzinho. Rubem talvez estaria intervindo aqui porque ele sabia que ele já tinha perdido o direito de ser o filho primogênito de Jacó, lá atrás, quando ele se deitou com uma das criadas das mulheres de Jacó, Bila. Isso justamente após Jacó viajar, após a morte de Raquel. Isso é um ato deplorável. Nós temos um outro ato parecido com isso na história de Davi, quando Absalão faz o mesmo com as concubinas. Isso era ultrajante. Significava na época como perca do poder em casa. Era o caso de Absalão. Absalão, deitando-se com as concubinas de Davi, estava tendo direito ao reino. E Rubem, talvez aqui querendo consertar aquilo que ele fez lá atrás, ele estava querendo proteger o filho que tanto Jacó amava. Mas Judá, ele tem uma ideia: vamos vendê-lo. Vendemos ele, manchamos a túnica dele com o sangue de um cabrito e levamos para o seu pai. Mas por que Judá também interfere nessa história? Judá também tinha algo em mente. Rubem, o primeiro, perdeu o direito de ser o primogênito. O próximo na escala aqui seria Simeão e Levi, que também haviam perdido. Que lá atrás há uma história no capítulo 35, 34, onde o rei Siquem, o príncipe Siquem, ele comete um ato com a filha de Jacó, Diná. Ele a força e tem relações com ela. E o pai de Siquem vai até Jacó pedindo que lhe dê Diná para seu filho, para que ele se casasse com ela e ficasse. E esses irmãos, eles têm uma ideia. Revoltados com o ato que o príncipe cometeu, eles têm uma ideia. Eles falam: tudo bem, nós concordamos, mas desde que todos os homens da aldeia sejam circuncidados, então nós poderemos dar nossas filhas para vocês e poderemos ter as de vocês. Mas isso era um plano de Simeão e Levi. Após o terceiro dia eles serem circuncidados, no dia de maior dor, esses dois invadem o povoado e matam todos os homens daquela região. Todos. Repartem os espojos, tomam as crianças e tomam as mulheres. Jacó ficou furioso, porque isso, perante aqueles homens daquela aldeia, ele era mal visto agora e correria até perigo de vida
pelo ato que esses dois filhos cometeram. Então a ideia de Judá aqui é simples. O primeiro perdeu, o segundo perdeu, o terceiro perdeu. O quarto sou eu. Eu sou o primogênito se eu me livrar de José, que é o filho predileto. Tudo tem um porquê. E qual é a ideia? Vence José. E eu sou o escolhido. Eu sou o primogênito. Na linhagem, meu pai não tem nada contra mim. Tem contra esses três, que são os três primeiros. E assim é feito. José vai para o Egito. Nós sabemos a história. Ele fica na casa de Potifar, depois vai preso. Depois ele interpreta o sonho do faraó, é colocado como governador. E ele interpreta que haveria 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E passa a ser o homem forte do Egito. A partir de um momento, a fome começa a assolar. E Jacó pede para que seus filhos vão até o Egito, porque ele sabia que lá havia mantimentos. E eles vão. Quando chega lá, eles são reconhecidos por José. Porém, eles não reconhecem José. E José os acusa de ser espias. Eles contam toda a sua história, contam que do seu pai, do filho que perdeu, do filho mais novo que ficou, que é Benjamim, que agora é o filho predileto de Jacó, e que não são espias e tudo mais. Mas José então os encerra numa prisão e eles passam 3 dias presos. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 21, ela fala que talvez esses tenham sido os 3 dias mais longos da vida desses homens. Eles tiveram que meditar, pensar, pedir perdão por tudo que fizeram, porque eles sabiam que eles estavam ali por causa dos atos que eles fizeram lá atrás. Passados os 3 dias, José então os chamam e diz que um deles teria que ficar. Eles poderiam partir, levar os mantimentos para os seus pais, para os seus filhos, para a sua família, mas que esse outro irmão ficaria preso até que eles retornassem e trouxessem Benjamim para que ele pudesse ver que essa história realmente era verdadeira. E o que é escolhido é justamente Simeão. Por que Simeão? Ellen White também, no Desejado de Todos os Patriarcas e Profetas, ela também fala que Simeão provavelmente tenha sido aquele que disse, vamos matá-lo. Quando eles o viram vindo com o seu traje todo colorido. Porque eles eram reconhecidos como homens que tinham a espada na mão, ele Levi. E provavelmente, por isso, ele foi escolhido para ficar preso, enquanto seus irmãos levavam os mantimentos para casa. Mas a história de Judá, aqui, ela tem alguns paralelos interessantes. Como Jacó também perdeu um filho, Judá perde 2. E como Jacó, nós vamos ver mais lá na frente, se nega a mandar Benjamim para o Egito, com medo de perdê-lo, Judá faz o mesmo. Não entrega seu filho mais novo a Tamar, com medo que ele também morresse. E o interessante é que no versículo 22, quando Tamar diz, reconhece de quem são esses selos, faz um paralelo com Gênesis 37 e 32, aonde eles entregam a túnica para Jacó e diz, vê se esse não é a túnica do seu filho. Vocês veem um paralelo? O mesmo que Jacó passou, ele está passando. Eles levam os mantimentos para suas casas. Ao chegar lá e abrir seus sacos, eles veem que os dinheiros estão todos na boca de cada saco de cada um deles. Rubem conta a história para o seu pai e pede para levar Benjamim, porque só assim Simeão seria solto. Mas o que acontece aqui? Jacó se nega a deixar ele ir. E ele diz, já perdi José, agora perdi Simeão, não vou perder Benjamim. E também, ele não confiava em Rubens, de jeito nenhum.
Mas passando um período, a fome assola novamente aquela região. E eles têm que voltar ao Egito. Jacó pede que eles vá. Mas como ir até o Egito sem levar Benjamim? Agora Judá interfere com seu pai. E Judá, no capítulo 42, no versículo 43, no versículo 8, diz para o seu pai: envia-me o jovem comigo, e nós o levaremos, e iremos, para que nós e nossos filhos vivamos e não morremos. E serei responsável por ele, das minhas mãos o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo, para sempre. Nós vemos aqui que a atitude de Judá começa a mudar. Judá começa a mudar o seu modo de pensar. Porque na história, no capítulo 38, quando Judá se afasta dos seus irmãos, é onde ele casa, tem os filhos e tudo mais. O motivo desse afastamento dos seus irmãos é porque talvez ele não aguentava mais ver o sofrimento do seu pai. E ele sabia que ele era o culpado de ter vendido José. E ele viu o sofrimento de seu pai todos os dias, lamentando pela perda do filho, que tanto amava. Agora, ele se põe em favor de Benjamim. Ele se põe como responsável de levá-lo e trazê-lo de volta. Sem saber o que fazer, então Jacó resolve ceder. E eles voltam para o Egito. Ao chegar lá, José vê Benjamim, solta Simeão, eles almoçam na casa de José. E José, então, pede para que, quando eles forem embora, coloque novamente o dinheiro na boca de cada saco. E que novamente, só que desta vez, pegue sua taça de prata e coloque no saco aonde levarem os mantimentos de Benjamim. E ele pede: assim que eles saírem, vocês o seguem, revistem todos e tragam-os de volta. Ao sair do Egito, aqueles irmãos, todos felizes, porque Benjamim está voltando, Simeão está voltando, eles são parados na estrada e os guardas de José começam a revistar um por um, começando do mais velho. Ao chegar em Benjamim, eles encontram a taça nos mantimentos. Nesta hora, eu fico imaginando a tristeza daqueles homens, sabendo que eles vão ter que voltar para o Egito e que Benjamim ficará como escravo. O que será do seu pai? Como seu pai vai reagir a essa situação agora? Uma situação difícil. Quando são encaminhados na presença de José novamente, todos eles aqui, eles acham que realmente Benjamim é culpado. Eles não estão sabendo do plano de José. Para eles, realmente Benjamim pegou a taça. E é nessa hora que Judá se coloca como responsável e se coloca, se dá como escravo no lugar de Benjamim. Nós fazemos um paralelo com Cristo. Aqui, Judá é um Cristo. Aqui, Judá se entrega para salvar um culpado. Embora Benjamim não fosse, mas na cabeça deles era. Judá completamente mudado. Judá, agora, ele pensa no pai dele. Ele prefere ficar como escravo no lugar de Benjamim, mas que Benjamim volte para o seio de seu pai, porque sabendo que se ele não chegar lá, o que será de seu pai? Seu pai morrerá. E ele sabe a dor que seu pai teve ao perder o filho lá atrás. E é nessa hora
em que Judá, ele faz o maior discurso da Bíblia. São 218 palavras em hebraico. E ele diz para José 12 vezes, se referindo a si como servo de José, e 7 vezes chamando José de meu Senhor. Ele conta toda a história, ele conta todo o lamento, ele conta toda a dor que seu pai passou ao perder o filho lá atrás. Ele muda a sua vida completamente. São 20 anos de diferença de quando ele vendeu José para essa época. Outro paralelo com Jacó. Jacó mudou a sua vida depois de 20 anos. Quem conheceu Jacó no começo, mentiroso, enganador, também cobiçando ser o primogênito, como Judá. Olha o paralelo, eles são iguais. 20 anos se passam e para Deus transformar esse homem também. E aqui ele se colocar como responsável, uma espécie de Cristo, se entregando por um culpado, dando-se no lugar do irmão. Judá, agora ele se coloca e diz a José: agora, pois, fica teu servo no lugar do moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Ele se entrega no lugar de Benjamim. Mas a história depois nós conhecemos, sabemos que José se revela quem é. Seus irmãos no começo ficam meio receiosos, mas tudo termina em paz e ele traz novamente o pai. Ele traz o pai para o Egito e o pai, Jacó. Então tem aquele grande encontro com José. Mas o interessante dessa história é o final dela. É o capítulo 49. Nos últimos dias de vida de Jacó, quando Jacó vai abençoar todos os seus filhos, alguns fatos interessantes. A maior bênção é a de José. A de Rúben, nós vamos no capítulo 49, versículo 3, ele diz: Rúben, tu és meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Turbulento como as águas, não será o mais excelente, pois subiste ao leito de teu pai. Subistes à minha cama e a desonrastes. A de Simeão de Levi, que vem em seguida, no capítulo 5, ele diz o seguinte: Simão e Levi são irmãos, e as suas espadas são instrumento de violência. No seu conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, pois no seu furor mataram homens, e na sua teima aleijaram toros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Mas a maior bênção, a mais longa foi de José, mas a maior bênção é a de Judá. Olha que interessante. Vocês já pensaram na bênção de José que Judá recebeu? Vamos dar uma lida? Versículo 9. Judá é um leãozinho. Subistes da presa, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Siló e a ele obedeçam os povos. O termo leão de Judá se refere a quem? A Cristo. Esse termo vem daqui. Judá, leãozinho. O termo leão de Judá vem de Judá. E o interessante, o cetro não se arredará de Judá. Nós sabemos que de Judá veio Davi, rei de Israel, rei de Judá. E sabemos que de Judá
veio o Rei dos Reis, o Messias. O homem que vem de José, o homem que tinha em mente a cobiça, o homem que tinha em mente tomar a primogenitura dos seus irmãos, vender José, se livrar dele. Agora um homem que dá origem à linhagem do Messias. Olha que grande bênção ele recebeu no final. Mas por que dessa grande bênção? Porque ele mudou a sua vida. Porque a história, nesse período de 20 anos, ele foi moldando o seu caráter. Deus foi mudando a vida de Judá. De um homem cobiçoso, de um homem traidor, a um homem capaz de se entregar para livrar o seu irmão. De um homem que muda completamente o seu caráter. Um homem que muda o seu modo de pensar. E ele é premiado, tendo o direito de pertencer à linhagem de Cristo. Olha que bênção. Olha que maravilha. Olha que bênção extraordinária dada a esse homem. E a história de José. Entendemos agora por que Judá está no meio da história. A importância de Judá na história da humanidade. Através daquele filho com Tamar, a sua nora, em todos os descendentes, uma cananeia, um filho de um incesto, vem Davi, vem o Messias. Deus usa as pessoas que às vezes nós não esperamos, que nós não damos nada, que às vezes achamos que não tem saída para aquele homem. E é essas pessoas que Deus usa. Deus usa cada um de formas diferentes. E nós vemos diversas histórias na Bíblia de homens que nós não confiaríamos, mas que foram esses os escolhidos para levar a palavra de Deus, foram esses os escolhidos para serem descendentes do Messias, foram esses os que pregaram a palavra, os que tiveram coragem, muitos deles os heróis da fé em hebreu. Foram esses homens rejeitados, esses homens que tinham culpas lá atrás, esses homens que você não aprovaria e nem eu. Mas é esses homens que Deus transforma. E o que nos ensina essa história? Que se Deus pode fazer isso com essas pessoas, Ele pode fazer o mesmo conosco. Amém. Não importa o que você foi ou o que você é. Não importa o que você fez. Se você entregar a sua vida a Jesus, se você confiar nele, deixar que Deus trabalhe na sua vida, como Deus trabalhou na vida de Judá, Ele pode mudar a sua vida, como mudou desses homens, como mudou a vida de Jacó primeiro e depois de seu filho Judá. Você pode até pensar, mas eu não tenho saída. Deus não vai me perdoar, Deus não vai me mudar. Entregue a sua vida a Ele, confie nele, deposite toda a sua confiança nele. Deus vai mudar a sua vida, como mudou desses homens, como mudou de Judá. E você, como Judá, pode ser um Cristo na vida de alguém. Porque ser cristão é ser um pequeno Cristo. Ser cristão é dar a vida por alguém que você ama. Ser cristão é você pregar a palavra do Senhor. Ser cristão é você seguir os caminhos de Deus.
verdadeiramente. Vejam a vida de Judá. Agora entendemos por que esse livro está aqui. Um livro embutido no meio, que nem Martinho Lutero achava que não tinha valor nenhum, que poderia tirar. Mas todas as histórias que estão aqui, ela tem uma história para nós, ela tem um sentido para nós, uma lição para nós. E a lição que fica aqui de Judá é essa: Deus pode transformar a sua vida como fez com eles. Amém. Se você não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje, não deixe para amanhã. Vou contar uma história para vocês. Moody, quando terminava as suas pregações, no apelo, ele costumava dizer o seguinte: vão para suas casas, pensam no que vocês ouviram, tomem uma decisão e voltem amanhã à igreja. Esse era o apelo de Moody. Mas aconteceu numa certa noite, um domingo de noite, ele fez a sua pregação, fez esse apelo, vão para suas casas, pensam. Mas naquela noite houve um grande incêndio em Chicago. E muitas pessoas que estavam na igreja naquele dia morreram. Não puderam voltar no outro dia. A partir daquele momento, Moody mudou o seu discurso. Ele diz: tome a decisão agora. Nós não sabemos o que vai acontecer lá fora. O momento é agora. É hoje, é nesse instante. Se você não fez isso, faça. Porque Cristo está voltando e nós estamos vendo os sinais lá fora. Estamos vendo as coisas acontecerem tão rápido, que no piscar de olhos nós vamos ver Cristo voltar. Amém. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa abençoar a igreja de Vila Curuçá. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 123? Pode ser? Pode.
pecados, perdoa as nossas iniquidades. Senhor, entregamos as nossas vidas na Tua mão, Senhor, cuida de nós. Senhor, abençoa, Senhor, a igreja da Vila Cruzá, os seus líderes, os seus membros. Abençoa aqueles irmãos que não puderam estar aqui presentes. Senhor, leva-nos para as nossas casas, nos dá um ótimo fim de sábado, Senhor, e uma ótima semana. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Saída da igreja. Só o Senhor é Deus. Amém? Obrigado, irmão Pedro. Deus abençoe a família. A Raquel está conosco hoje. Um abraço para o filhão lá, Joab. Muito boa mensagem. Que Deus abençoe você. A saída daqui, o irmão vai estar lá. Não precisa abraçar todo mundo, mas sinta-se abraçado pela igreja, tá bom? Deus abençoe. A saída da igreja, a igreja canta o hino de saída. Bom pastor, vamos lá? Meu pastor? Não, é meu, é bom, é tudo certo. Vamos lá, meninas. Louve ao Senhor, um feliz sábado para vocês. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe você que vem à nossa casa. Casa de Deus. Deus abençoe.